Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao podcast Católicos Antifascistas. Esse é o primeiro episódio do podcast. É uma tentativa que a gente está fazendo aqui de também ter conteúdo em áudio do Católicos Antifascistas. Para quem não nos conhece, está vendo pela primeira vez, Católicos Antifascistas é uma newsletter que eu comecei lá por 2022. Eu sou o Paulo, tá? Sou católico, leigo, praticante. Tem uma história, vocês vão saber ao longo desse processo, explicado em vários podcasts aqui. Uma história com a religião católica, enfim. Mas o ponto é o seguinte: qual é o motivador da newsletter e também está sendo motivador do podcast? É uma reação a uma tentativa que a gente está vendo de instrumentalização da nossa fé católica por grupos de extrema direita, tá? Então, vem surgindo já nos últimos anos, a gente tem percebido, uma galera que busca transformar a nossa fé num elemento de identidade de uma posição política. Uma posição política que defende coisas que são frontalmente contrárias ao evangelho, frontalmente contrárias à doutrina social da igreja. Então, estão contra a imigração, estão contra políticas, né, de acolhimento à população mais vulnerável, apostolados como o do padre Júlio Lancelotti com o povo de rua, e que usam, né, a religião como mecanismo de legitimação também de posição de riqueza, de um status quo e tudo mais. E tudo isso vai contra o que a gente aprende no Evangelho. Você, como católico, né, já dizia Jesus, no Evangelho de João, a casa de meu pai tem muitas moradas. Então você tem sempre dentro da experiência, né, do povo de Deus, várias formas de se ser católico e uma grande liberdade, né, em questões que não são questões dogmáticas sobre como você vai se posicionar no mundo e na sociedade. Então, você pode ser um católico de esquerda, envolvido com movimentos sociais e tudo mais, você pode ser um católico de direita, você pode ser um católico que não se interessa por política, assim como você pode ser católico e corintiano, né, afinal de contas Deus é fiel, né, então, né, Deus tem uma predileção, uma opção preferencial pelos corintianos, vamos dizer assim. Mas também você pode ser católico, ser palmeirense, ser flamenguista, ser pro Barcelona, enfim, né? Tudo isso faz parte da nossa liberdade. Você pode ser católico e gostar de música sertaneja, gostar de Lady Gaga, gostar de rock, ou gostar de música clássica. Então, quer dizer, não existe uma identidade oficial católica em aspectos que não são, o que nos define como católicos é estamos reunidos em torno da mesa da Eucaristia, acreditarmos naquilo que diz o creio, né? Acreditarmos em Nossa Senhora e tudo mais, recebemos os sacramentos. É isso que forma a comunidade católica. Então a gente, num momento de indignação, criou o podcast. O podcast, ele primeiro a newsletter, e agora a gente veio com um podcast para tentar atingir públicos um pouco maiores, pessoas que não têm tempo. Porque a gente gosta de fazer textão. Vocês vão ver lá, né? Se você acessar católicosantifascistas.substack.com, o link está aqui na descrição do vídeo, você vai ver que tem várias formas de ser católico. Você vai ver vários textos, e todos textos muito grandes e muito profundos. Eu procuro sempre mergulhar fundo nos temas e discutir as coisas. Tanto que é uma coisa que me deixa meio chateado, que raramente tem comentário. Porque acho que o pessoal fica meio zonzo depois de ler, concordando ou discordando. Ou a pessoa discorda de tudo, fala assim, nunca li tanta burrice junto, e aí não resolve comentar, né? Ou fala assim, não, aqui tem tanta coisa que eu não pensei, que eu preciso refletir um pouquinho. Mas enfim, então esse é o podcast, esse sou eu. Como eu disse, a gente vai conhecer um pouco mais. E também para aqueles assim, né, junto com o podcast, a gente está lançando a loja do Católicos Antifascistas, que é para ajudar a pagar as contas para manter essa iniciativa apostólica, tá? A ideia é que esse dinheiro não venha para mim, eu mantenho tudo com o dinheiro do meu bolso, futuro do meu trabalho. Mas eventualmente, se você quiser, pô, né, queria mostrar que eu sou católico, mas eu não sou esses católicos aí que defendem coisas que eu não acredito. Então, lá na nossa loja, né, o mapenca.com/católicos-antifa, o link também está na descrição, você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa. Você pode comprar algumas coisas ali, uma camiseta, um bottom, né, enfim, caneca com frases, tudo mais. E a gente vai alimentar esta loja ao longo do período, tá? Ah, não quero comprar nada na loja. Tudo bem, você é bem-vindo aqui. Aqui a ideia não é que você. Isso aqui não é um meio de fazer dinheiro, isso é um meio de apostolado, tá? Então entendam desta forma. Beleza? Tudo bem? Estamos todos de acordo? Devidamente apresentados. Vamos então ao nosso tema de hoje. E o tema de hoje é justamente como surge essa estrutura da igreja. Hoje a gente vê assim, né? Teve agora a eleição do Papa e todo esse processo ritual, a gente mergulha muito ali no Vaticano e fala, nossa, como é que
né? Toda essa estrutura foi erguida, foi construída. Você tem ali a Basílica de São Pedro, você tem a Capela Sistina, aquele teto pintado por Michelangelo, né? A Igreja Católica não surgiu assim, a gente sabe muito bem. É uma evolução que vai ao longo de séculos. Aqui a ideia é fazer aqui uma versão resumida, meio que para a gente entender de onde as coisas vieram, para onde as coisas vão e o que isso nos compromete neste momento. Então aqui é uma conversa assim é um grande resumo de 2000 anos de história. Então vamos começar lá do começo, né? Como é que surge a igreja? Porque até a pessoa fala assim, quem criou a igreja foi Constantino. Não existia. Veja, para começo de conversa, nenhum católico esclarecido, tá, vai achar que a igreja nasceu do jeito que ela nasceu hoje, que existe hoje. Você tem um mínimo de noção de que as coisas não surgiram assim. Então a igreja nasce, para começo de conversa, da experiência dos apóstolos, tá? Então os apóstolos estão ali junto com Jesus e eles são um grupo de pessoas que são acima de tudo judeus. São judeus que são discípulos, são alunos de um mestre chamado Jesus. Né, que a revelação ao longo, né, revelada pela tradição, né, esclarecida pelo magistério da igreja ao longo desses 2000 anos, a gente sabe que Jesus é filho de Deus e verdadeiro homem. Mas a experiência que as pessoas tiveram, foi uma experiência com Deus, né, daquilo que São João fala, quem me vê ao Pai, e tudo mais, uma experiência com um homem chamado Jesus, e foram descobrindo neste homem a pessoa de Deus. A gente nunca pode esquecer que a experiência religiosa ela é uma experiência humana. Uma experiência humana, ela é marcada por toda a nossa miséria, tanto pelos nossos pecados, pelas nossas fragilidades, pela nossa incapacidade de entender certas coisas. Tudo isso faz parte da nossa experiência, a gente não pode abrir mão dessa experiência, tudo bem? Então tudo começa assim. Aí a gente. E esses primeiros cristãos, eles eram judeus e eles se viam como judeus. Não é muito claro para os primeiros apóstolos que ser cristão e ser judeu são coisas diferentes, tá? Então, quando você lê ali no Atos dos Apóstolos, no começo da experiência cristã, você vê que eles se reúnem nas sinagogas, eles pregam no templo, na sinagoga. E você tem a reunião da fração do pão que acontece geralmente, ele vai na sinagoga aos sábados e faz a fração do pão aos domingos. Geralmente na casa de alguém, enfim, uma experiência muito comunitária, muito parecida com círculos bíblicos, com as reuniões, né, de alguns movimentos que a gente tem hoje aí na casa das pessoas. A experiência cristã nasce muito assim. Você não tem ainda o espaço, né, o imóvel do templo da igreja onde as pessoas fazem suas reuniões, sabe? Então, a igreja nasce justamente desta experiência muito familiar, né? E aí o que acontece? Dois eventos marcam aí a ruptura entre ser judeu e ser cristão. Os dois eventos acontecem logo no primeiro século. Tá? Você vai entrando. O primeiro de todos é o Concílio de Jerusalém, que aconteceu em torno do ano 50 depois de Cristo. E o que foi o Concílio de Jerusalém? Os apóstolos se reuniram, eles se para decidir assim, pô, tem muito não judeu se tornando cristão. E eles têm que decidir. As pessoas primeiro precisam ser judeus para depois se tornarem cristãos? E a resposta que se chega, tá na Bíblia, é isso, no Atos dos Apóstolos, vou até pegar aqui. A resposta é que não, tá? Você tem ali a conversa, você tem Pedro, você tem, né, enfim. Parará, quer ver? Vocês vão olhar aqui, ó. Você vê que a confusão começa porque o pessoal vai da Judéia para Antioquia e fala para o pessoal de Antioquia, que Antioquia é uma igreja super tradicional, né, cristã. Fala assim, se vocês não se tornarem judeus, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. E aí, está no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos. E aí, os apóstolos se reúnem em Jerusalém e falam, precisamos decidir essa questão. Você tem Paulo defendendo que quem não é cristão, quem não é judeu, pode ser cristão sem precisar se tornar judeu. Você tem os Tiago mais defendendo que não, tudo mais. E aí Pedro, ele, né, assim, Pedro fala assim, eu já fiz essa experiência, ele lembra da experiência de Cornélio, né, e fala assim, Deus não fez distinção alguma entre nós judeus e os cristãos, então agora nós não podemos, assim, por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Então, chega-se a um acordo de que se você não precisa se tornar judeu, né, cristão. Então, o Concílio de Jerusalém define que ser cristão é maior do que ser judeu. E aí você tem um outro evento no contexto das guerras judaicas que acontecem lá pelo ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano cerca Jerusalém, você tem uma rebelião ali liderada pelos zelotas, por grupos radicais e tudo mais.
Jerusalém é tomada pelo Império Romano, o templo de Herodes é destruído e os judeus são expulsos de Jerusalém, daquela região. Começa, enfim, esse fenômeno que a gente conhece da diáspora judaica, é você ter judeus espalhados pelo mundo inteiro. E logo depois tem uma reunião de rabinos dos fariseus, que é um dos grupos que a gente conhece do judaísmo moderno, é herança dos fariseus, né? Você tinha outros grupos que viviam a fé judaica de outra forma naquela época, e eles pronunciam uma excomunhão dos cristãos, tá? Então, por uma questão naquele momento, para definir o que é a identidade judaica naquele momento, você não tem mais templo, tudo mais e tal. Essa reunião de rabinos, liderada pelo rabino Gamaliel II, e foi professor do apóstolo Paulo, é aquele Gamaliel que aparece nos Atos dos Apóstolos, e eles pronunciam uma excomunhão dos cristãos, junto com outras medidas para meio que definir, para delimitar, judeu é isto aqui. Então, se você é cristão, você não é judeu, tá? Isso acontece mais ou menos pelos anos 70, 80 depois de Cristo, e aí meio que define. E a partir daí, então, você passa a ter apenas a experiência comunitária, litúrgica e, enfim, religiosa, doutrinal cristã, e o cristianismo passa a ser uma religião que se espalha muito mais entre os não-judeus. E quando a gente pega mais ou menos no final do século I, você tem um catecismo chamado Didaquê, que é um livro para a preparação dos primeiros cristãos, e ali você já tem meio que um resumo do que é a liturgia da missa tal como a gente conhece hoje. Ela evolui muito pouco do que você tem na Didaquê, do que é a missa atual. Então, assim, você tem algumas diferenças, evidentemente. A Divina Liturgia, que foi consolidada por São João Crisóstomo no mundo bizantino, que pega todas as missas de rito, várias missas de rito oriental, né, de rito bizantino e tudo mais, ela vai ter algumas especificidades. A missa romana do Concílio de Trento, ela vai ser vai ser diferente. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, ela tenta recuperar algumas coisas que os padres da igreja trouxeram do que era a liturgia né, ali dos primeiros cristãos, então uma participação maior do povo, né, a ideia da missa com uma refeição, então o altar voltado para o povo, não nosso para o povo, enfim, né, mas em essência, a essência da estrutura de você ter uma liturgia da palavra e uma liturgia eucarística que é baseada na divisão do pão e do vinho e na memória da Santa Ceia, das palavras de Jesus na Santa Ceia e uma distribuição desse pão consagrado, que é o corpo e o sangue de Cristo. Isso está presente na Didaquê já no final do século I. Tá? Então, isso é um dado interessante, porque isso mata uma das grandes discussões sobre o quanto a igreja tal como conhecemos, é uma construção tardia e o quanto ela remete aos apóstolos. Tá? Quando a gente pega os textos dos fatos da igreja sobre como as igrejas se organizavam no contexto dos apóstolos, o que a gente tem é basicamente uma estrutura muito parecida com o que a gente tem hoje, com algumas diferenças que eu vou dizer aqui. Então você vai ter sempre as igrejas vão estar sob o comando de um bispo que é eleito na época era eleito pela comunidade. Tá? Então você vai ter o bispo de Éfeso, o bispo de Antioquia, o bispo de Alexandria, o bispo de Jerusalém, o bispo de Bizâncio, Constantinopla, o bispo de Roma e assim por diante. Esse bispo, ele é eleito pela comunidade, mas ele está ali assim, quer dizer, fica claro que o apóstolo passa por ali, anuncia o evangelho, organiza um grupo a continuar depois dele, e este grupo fica sob a coordenação de um bispo que é, de certa forma, reconhecido e sagrado pelos apóstolos. Por isso a gente pode falar que continua sucessão apostólica e tudo que a gente ouve na igreja, porque isso está evidente nos textos dos primeiros cristãos, tá? Inácio de Antioquia, o Papa Clemente, na carta de Clemente aos Coríntios, Eusébio de Cesareia, que é um autor do século IV, mas que recupera muito dos textos dos primeiros séculos, traz muito dessa organização, então você tem uma... E aí, à medida assim, o bispo morre, a comunidade elege um bispo novo e assim sucessivamente. Aí, juntos, você vai ter os presbíteros, e hoje a gente tem o presbítero como o padre, né? Mas que naquele momento, os presbíteros são os anciãos, que é uma espécie de senado né? Uma coisa muito comum ali no Império Romano, você ter os senados, os conselhos, né? Era costume na época você ter os conselhos. Então, assim que você tem o Senado em Roma, você tem o Sinédrio em Jerusalém, dos judeus. Então, essas comunidades têm os conselhos de pessoas mais velhas. Né? O nome presbítero significa ancião e é os conselhos. E você tem os diáconos, né? Os diáconos estão lá, Santo Estevão, tudo mais, que é justamente para poder fazer aquilo que os apóstolos e depois os bispos não têm condição de fazer, que é cuidar dos pobres. Eles fazem a diaconia, fazem um serviço. Então, essa estrutura de bispo, presbítero e diácono, embora não seja exatamente o que a gente tem hoje, ela já existe no primeiro século. E aí, ao longo desse período, até Constantino, essa estrutura vai amadurecendo até o desenho que a gente tem hoje de uma diocese. Então, quando a gente chega
Em Constantino e na legalização do cristianismo ali dentro do Império Romano, porque só para a gente entender, o cristianismo é uma religião proscrita e proibida do primeiro século até o terceiro século, até a perseguição de Diocleciano, que dá ali 200 e alguma coisa, final do século terceiro. Com Constantino, ela deixa de ser uma religião proscrita e passa a ser uma religião legalizada. E assim fica até o imperador Teodósio, que era no final do século IV, começo do século V, ele passa de religião legalizada para a religião oficial do Império. Tá? Então o que acontece, por exemplo, qual é a estrutura que Constantino encontra das igrejas cristãs católicas? Todas as igrejas são católicas naquele momento. Aí você tem as igrejas já com os bispos, os presbíteros cumprindo já hoje o que é o papel do padre, que é presidir a celebração da Eucaristia. Evidentemente, né, o bispo é um papel muito mais preponderante nas comunidades e os diáconos cumprindo também o papel que eles já têm hoje. E você tem igrejas estabelecidas com, inclusive, com algumas primeiras construções. Embora o pessoal rezasse em catacumbas e tudo mais, você já tem alguns espaços estruturados de culto e uma certa tradição episcopal. Então você já tem inclusive a definição das igrejas que são as principais e que definem ali o que é a ortodoxia. Então, a igreja de Alexandria tem um peso relevante, né? Inclusive na época de Constantino, Santo Atanásio é o bispo de Alexandria. Depois, Constantinopla vai ganhar um peso relevante pela presença do imperador ali. Até aquele momento não tinha, embora tenha uma tradição que remonte a Santo André e tudo mais. Antioquia, já desde Paulo, Antioquia tem um peso relevante, né? E é o patriarcado de Antioquia. Você tem dois patriarcados importantes de Antioquia, né? O patriarcado grego-melquita, que é ligado à Igreja Católica, que é um patriarcado católico de rito bizantino, né? No mundo árabe hoje, e o patriarcado ortodoxo de Antioquia. Então, quem mora em São Paulo, por exemplo, na região do Paraíso, se você aquela catedral ortodoxa do lado do metrô é do patriarcado antioqueno ortodoxo. E quem pegar ali sentido da Avenida Paulista, aquela igreja de Nossa Senhora do Paraíso, ela é a catedral da eparquia greco-melquita no Brasil, que tem a ver com o patriarcado greco-melquita, católico, ok? Então já fui muito lá em missas, que são missas de rito bizantino, celebradas ou em português ou em árabe, né? Ou às vezes combinado árabe com grego, né? Aqui no Brasil, no bairro do Paraíso, em São Paulo. E aí você então essa estrutura meio que está definida. E a ideia de que Roma tem um certo primado, tá? Por ser assim a igreja onde Pedro e Paulo morreram. Então, o bispo de Roma é visto como alguém que, quando tem conflito entre outras igrejas, é ele que resolve. Tá? Essa estrutura. Tanto é assim que Constantino transfere um título que é dele, que é um título religioso, que é de sumo pontífice. Tá? O sumo pontífice é o chefe da religião no Império Romano. Ele transfere esse título para o bispo de Roma. E aí você tem então o Papa. Surge a figura do Papa tal como a gente conhece hoje, como uma autoridade máxima, né, da Igreja Romana e tudo mais. Bom, aí o que a gente vai ter de evolução a partir daí é a evolução dessa estrutura da igreja institucional mais formalizada a partir de Constantino. Tá? E aí você vai vendo cada vez mais um crescimento de importância do Papa sobre os outros patriarcados, tá? Porque o Oriente está muito dividido em conflitos de heresia. E aí, com isso, sempre o Papa entra para definir o jogo, né? O Papa é o STF ali, dos conflitos heréticos dos primeiros séculos da Igreja. E à medida também. E depois, né, o Papa Leão I, que a gente lembrou agora por causa da eleição do Papa Leão XIV, uma invasão bárbara no Ocidente. E o fim do Império do Ocidente, o Papa é a figura unificadora dos cristãos nesse vácuo do Império Romano. Você vai ter só resiste o Império do Oriente, que é o Império Bizantino, que vai cair 1000 anos depois, né, com o Império Otomano, lá em 1453, mas para os cristãos do Ocidente e para o mundo ocidental, a figura unificadora, aquele bando de nações germânicas, né, e depois normandas que vão surgindo, o Papa vai tendo esse papel. E aí você tem alguns movimentos interessantes, porque você tem um documento chamado a Dação de Constantino que teria dado ao Papa autoridade sobre alguns terrenos. E esse documento, ele é tido, depois descobriu séculos depois descobriu que esse documento era falsificado. Mas ele foi o grande argumento para a criação de uma figura que é o Estado Papal. Então, o Papa se torna também, além de chefe da Igreja, o chefe de Estado de regiões concretas. E aí, só que ao mesmo tempo, há um resgate do Império do Ocidente quando o Papa coroa Carlos Magno como imperador. Carlos Magno, que era o rei dos francos, não era o rei
não era um romano. E aí, na figura do Carlos Magno, surge, né, na herança do Carlos Magno, e depois uma série de questões ao longo da Idade Média, vai surgir o Sacro Império Romano Germânico, que vai ter um peso importantíssimo na história. E aí vai ter um acordo, chamado Concordata de Vórmia, no meio da Idade Média, entre o Papa e o Imperador, definindo que o Papa coroa o Imperador e o Imperador pode vetar a escolha de um Papa e tudo mais. E meio que combina um jogo entre o poder político, né, que os medievais chamam de poder temporal, e o poder espiritual. Tá? Mas o Papa também tem poder político sobre um pedaço do Império, que vão ser os estados papais, que estão sob gestão do Papa. Que é Roma, e algumas regiões que vão até ali, onde hoje é Bolonha, né? Enfim, Verona, aquela região ali. Isso vai dar. E aí, passada a confusão da Idade Média e tudo mais, vão se organizando as universidades. Um passo interessante, tá? Antes aqui. Uma coisa que surge já bem lá atrás são os grupos de eremitas e de monges. E ao longo desses primeiros 1000 anos, esses grupos de eremitas vão se organizando nas ordens religiosas. Então, as ordens religiosas, elas surgem a partir da experiência, como ordens monásticas. Então, você vai ter a ordem de São Bento, vai ter grupos de eremitas, vários grupos de eremitas, no deserto do Egito, no deserto da região da Palestina, enfim. Ah, e você vai ter, então, e no mundo ocidental vão ser justamente os mosteiros que vão ser o reservatório de cultura, né, de uma sociedade em crise, falida ali com várias invasões bárbaras, depois os vikings, todo aquele caos que se estabelece na Europa ocidental ali. E uma coisa que é importante acontecer, que a gente diga que a gente vai ter também o que a gente conhece como cisma, porque à medida que o Papa vai ganhando importância no Ocidente, vai ter alguns conflitos. E a igreja vai ter alguns conflitos com o patriarca de Constantinopla, e aí a igreja entra em crise e se separa, tecnicamente por uma questão teológica, mas é muito mais uma questão política. Quer dizer, o patriarca de Constantinopla não aceita se sujeitar, quer ter autoridade sobre a igreja do Império Bizantino, não aceita que a sua igreja seja sujeita à autoridade de um chefe de Estado externo, que é o Papa. E o Papa não concorda com. Então você tem a divisão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. E aí, né, aquilo que o João Paulo II fala, que o primeiro milênio a igreja esteve unida e o segundo milênio foi marcado pela divisão, porque depois nós vamos ter a reforma protestante. Mas o que é interessante é que com esse processo, e aí você tem, quer dizer, há uma ruptura com o Oriente, e aí você vai surgir todas as igrejas ortodoxas aqui, né, que sempre existiram, sempre estiveram lá, mas a partir desse momento elas não estão mais sob a autoridade do Papa. Em alguns momentos algumas dessas igrejas vão voltar à comunhão com o Papa e você vai ter rachas dentro das igrejas. Então isso vai acontecer com a igreja armênia, isso vai acontecer com a igreja ucraniana e outras igrejas como a igreja maronita. Ela permanece fiel a Roma mesmo estando no Oriente, né? A igreja dos libaneses, enfim. E você tem, então surgem essas igrejas de rito oriental, ritos super tradicionais, antigos, mas fiéis ao Papa e não fiéis ao Imperador. Evidentemente que o fato de muitas dessas igrejas estarem fora do Império Bizantino ajuda nisso, né? A expansão árabe-muçulmana sobre o Império Bizantino ao longo do século VIII, século IX, século VII, VIII ali, cria espaços que dão a essas igrejas uma certa liberdade, que permite que elas falem assim, não, eu não vou, ao invés de obedecer ao cara que me cobrava imposto lá atrás e tudo mais, eu vou ficar fiel a Roma. Então isso vai acontecendo mas ao mesmo tempo, à medida que a situação no Ocidente vai se estabilizando e a economia no Ocidente vai crescendo, né, que é a segunda metade da Idade Média, vão surgindo as cidades, as universidades, o Papa vai ganhando importância e poder. E vai acumulando riqueza. Então, já no século XII, você começa a ter os primeiros movimentos de reforma da igreja. Na verdade, já desde antes até, né? Mas enfim. Já no século X, você tem alguns movimentos monásticos de reforma da igreja, mas no século XII é a grande questão, que é o século de São Francisco, que são domingos. Então, que é a ideia de uma igreja que volte a ser pobre. Essa discussão da a igreja e seu patrimônio, ela está ali presente já desde muito tempo. E aí você vai ter desde movimentos mais, vamos dizer assim, como o caso de Francisco, que ele está dentro da igreja, fiel à igreja, até movimentos mais radicais que rompem com a própria igreja, como é o caso, por exemplo, do
Pedro Valdo, no norte da Itália, que rompe e é um herege e forma uma igreja dele. É um dos primeiros movimentos de reforma no espírito da igreja protestante. Tá? Então, essa questão vai aparecer muito ao longo do século XII, principalmente até a reforma protestante, vários movimentos de reforma da igreja, de que a igreja tem que voltar à sua origem, e a sua origem pobre. Você tem São Francisco, você vai ter Santa Catarina de Sena, que pega um momento em que você tem um papa em Roma e um papa em Avignon, né? O papa em Roma fiel ao imperador de Viena, o Sacro Império Romano Germânico, e o papa em Avignon, na França, fiel ao rei da França. E aí você tem, né, a política de novo se separando da igreja, e a Santa Catarina brigando pela reunificação da igreja, que a igreja, né, e que os papas assumam uma postura cada vez mais como pastores do seu rebanho, não como chefes de Estado. E vai ter mais perto da reforma protestante Erasmo de Rotterdam, você vai ter Santa Teresa de Ávila, Santo João da Cruz também na Espanha, ali naquele momento. Até que na Renascença você tem ao mesmo tempo o ápice do poder político do Papa, o Papa Júlio II, que presidia, que ia pessoalmente liderar as batalhas do exército papal, como se fosse um chefe militar, por exemplo, e era um filho da nobreza romana. Tem o Papa Alexandre VI, que é o Rodrigo de Borja, que é um caso super escandaloso e tudo mais e tal. E aí você tem a reforma protestante. E ao mesmo tempo você vai ter a reforma católica, que é uma resposta à reforma protestante, que tenta organizar algumas coisas. Então, um Papa Pio V, principalmente, que diferente dos seus colegas, era um santo, dos colegas da época, né, os seus antecessores e sucessores ali. E aí ele fecha uma questão do, assim, vamos organizar o rito da missa, vamos organizar que os padres têm que estudar, então o padre tem que fazer teologia e filosofia, organiza uma série de modelos ali para que a igreja, e aí você tem o desenho da igreja tal como a gente conhece hoje, né? O que a gente conhece, né, de ter o missal, de você ter o seminário, de você ter, enfim, se estabelece muito ali naquele contexto da resposta à reforma protestante. Tem uma coisa que começa antes, nesse movimento de reforma de grana e tudo mais, que é a questão do celibato. Uma crença muito forte nos movimentos de reforma medievais é que a presença de uma família afastava o padre da sua espiritualidade. Assim. Então, a exigência do celibato obrigatório era uma forma de garantir que o padre ficasse fiel 100% a Deus. Então, o celibato obrigatório surge num dessas ondas de reforma dentro da igreja, para evitar que o padre tivesse sobre a pressão de alimentar os filhos, você traz dinheiro para a igreja, entendeu? Hoje a gente sabe que a coisa não é bem assim. O mundo evoluiu, nosso entendimento sobre o comportamento humano também, mas essa era a visão da época e foi assim que surge o celibato obrigatório, tal como a gente conhece. E aí, da reforma protestante para cá, a gente vai ter um primeiro movimento, a igreja entra num ciclo defensivo, um ciclo muito defensivo. Quando você tem uma expansão missionária muito grande, né, impulsionada pelas navegações e tudo mais, mas a igreja, até o Concílio Vaticano II, mais ou menos, ela vai tomando medidas para se proteger. E ela, assim, da Reforma Protestante até o Concílio, até o papado de Pio IX no século XIX, a igreja só perdeu. Inclusive na Revolução Francesa, você tem papas que são presos, papas que são mortos, papa que é refém de Napoleão, enfim, até que a igreja, né, no papado de Pio IX, ela perde os estados papais, porque eles passam a fazer parte da Itália, do governo da Itália, e os súditos do papa passam a ser súditos do rei da Itália. E o Papa, ele vira meio que um chefe de ONG, assim, ele não tem mais poder político algum, embora ele seja ainda o líder espiritual dos católicos. Né? Então você tem. E aí, essa igreja defensiva é a igreja tradicionalista que a gente vê, assim, é essa igreja que faz, não, temos que defender a tradição, temos que, não podemos deixar, que é a igreja que condena a democracia, a igreja que condena o liberalismo, é a igreja que fala que condena a participação política, ou quando vai para a participação política, vai para a participação política para defender a volta ao passado. Né? Então, nesse movimento, na virada do século XIX para o século XX, muitos católicos tradicionalistas se unem aos fascistas nesse movimento de volta ao passado e tudo mais. Ao mesmo tempo, no final do século XIX, vai ter uma adaptação. Então, a partir do Papado Leão XIII, a igreja vai passando a reconhecer a legitimidade da participação dos cristãos na sociedade civil. Então, volta. Né? Aliás, até um pouco, você tem as universidades católicas vão ganhando um peso relevante na sociedade científica do século XIX adiante, então, né, as PUCs vão se espalhando o mundo afora.
Você vai ter os partidos da democracia cristã como o primeiro movimento católico, a ação católica surge aproximando da Igreja Católica dos Trabalhadores e tudo mais. E aí, ao longo do século XX, o que a gente vai vendo é um processo um pouco de distensão que vai culminar no concílio, no adornamento proposto pelo Papa João XXIII. Tá? Algumas reformas acontecem já após a Segunda Guerra, com o Papa Pio XII. Então, o Papa Pio XII já cria os institutos seculares, que são os institutos de vida consagrada, mas de leigos, reconhece a ação católica, e conhece o dogma da Assunção de Maria, que, segundo Bento XVI, que participou ainda como estudante de teologia das discussões desse dogma, era visto como reconhecimento da santidade do corpo, né, junto com a alma, na pessoa de Maria, enfim. E aí você tem o concílio. E aí tem um detalhe importante também, que nessa aproximação com o fascismo e tudo mais, tem o acordo de Latrão, o Tratado de Latrão, que cria o Estado do Vaticano. E aí o Papa volta a ser chefe de Estado, mas não mais. A Santa Sé é uma entidade internacional que não é um país, um governo típico, mas é um pouco. É como se fosse a ONU, enfim, uma embaixada, essas coisas que são. Né, é o peso muito maior pela instituição Igreja Católica do que mesmo pelo território do seu Estado ali. E aí a gente tem, né, o concílio, e o concílio abre as portas para várias frentes de atuação pastoral no mundo moderno. E aí a gente chega ao que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem uma igreja, por exemplo, que se divide entre aqueles que estão na defensiva e que por conta disso defendem uma volta ao passado, e aqueles que entendem que a igreja tem que ir para o meio do mundo, tem que estar junto das pessoas e tudo mais, que é a igreja moderna. E é isso, acho que falamos aqui nos últimos 40 minutos um pouco a história da igreja, de como a igreja chegou até aqui. Então, muito obrigado pelo nosso primeiro episódio. Se você gostou aí, por favor, dá aí 5 stars no Spotify, né? Ou enfim, se inscreve na newsletter para receber outros conteúdos e vamos na luta aí, torcer para que eu consiga tempo e disposição para gravar outros episódios para nós. Tudo bem? Muito obrigado e fique com Deus.